Bom, já vou em seguida constituir a primeira mesa aqui, convidando o nosso companheiro coordenador nacional do MST, Gilmar Mauro. Muito obrigado, Gilmar. Convidar a professora Patrícia Trópia, da Universidade Federal de Uberlândia. E nós temos aqui a participação virtual da professora Nora, da Universidade de Umeå, da Suécia, que fará também uma apresentação aqui para todos nós de maneira virtual. Então, eu vou fazer aqui o papel de mediador dessa mesa e eu vou pedir licença à Patrícia e à Nora para começar com o Gilmar, porque o Gilmar tem um compromisso inadiável à tarde lá em Campinas, ele vai fazer a fala aqui, vai ter que sair quase correndo aqui para o aeroporto, então fez todo esse esforço pessoal para estar hoje aqui conosco. Mais uma vez, obrigado, Gilmar, e passo a palavra para você. Bom dia, companheiros e companheiras. É uma satisfação poder estar aqui com vocês. Quero agradecer ao Diese, Nelson. Eu vou encurtar os agradecimentos aqui a todos e todas presentes. E não gosto de falar e sair correndo, mas não tem outra alternativa. Hoje foi a condição. Até tinha proposto para o Nelson de fazer virtualmente, que daria mais tempo para nós fazer um debate, mas... Então, eu vou ter que sair daqui a pouco para o aeroporto. Obrigado pela presença, é um debate super, super importante. E eu vou falar de energia também. Vou falar de energia de 33 milhões de pessoas que não têm energia suficiente para sobreviver, por exemplo. E é energia. E mais de cento e tantos milhões de pessoas que não têm energia limpa suficiente para se manter vivo. Que essa é a nossa situação no Brasil de fome e de miséria. É parte da produção de energia também. Tá? Mas dizer para vocês o seguinte, a lógica do capital e o coração do sistema, como disse o Fausto, é o lucro. Transforma tudo e todos em mercadoria, e o que não é mercadoria hoje vai ser mercadoria amanhã, se persistir essa lógica do capital. Água, recursos naturais e assim por diante. Nós estamos vivendo uma fase de uma crise brutal do sistema do capital em escala planetária, e essa crise brutal vivida em escala planetária, evidentemente, que acirra e agudiza todo o processo de busca por maior lucro, maior concentração de renda e riqueza, também em escala planetária. E a utilização de todos os recursos naturais. Não à toa, o bilionário norte-americano lá, veio aqui na Amazônia dizendo que vai colocar um satélite, daí, etc. Né? E no fundo, o que está em questão mesmo, e são satélites mesmo, de baixa quilometragem, que conseguem mapear, inclusive, recursos naturais que nós temos no subsolo brasileiro, e por isso a Amazônia, evidentemente, corre riscos, e riscos muito intensos, com impactos gravíssimos, não só para a região amazônica, mas para toda a região centro-sul, inclusive aqui o Rio Grande do Sul, mas incluindo São Paulo e assim por diante. Todos nós sabemos que, do ponto de vista da nossa condição de existência na latitude em que estamos, depende muito do que é a Amazônia. Né? Uma árvore da Amazônia consegue colocar mais de 300 litros d'água na atmosfera todo dia, né? E para a gente ter uma ideia, o rio Amazonas despeja no mar, no Oceano Atlântico, 17 bilhões de toneladas de água por dia. E a floresta amazônica coloca na atmosfera 20 bilhões de toneladas de água por dia. E mais que isso, coloca todo um conjunto de partículas que aglutina a umidade, permitindo com que os rios aéreos, segundo o professor Antônio Nobre do INPE, que está sendo sucateado e destruído, esses rios aéreos trazem umidade para a nossa região, o que faz com que a nossa região não seja o deserto. Porque em
Na mesma latitude, nós temos o deserto de Atacama, o deserto da Namíbia e assim por diante. Destruir a Amazônia é destruir a nossa região. É destruir aqui. É impedir a possibilidade. Então, a Amazônia não é uma questão, né, alheia, bonitinha, não, não. Ela faz todo sentido e nós temos que defender a qualquer custo. E esse processo, defender, por exemplo, tem um projeto de lei no Senado que está querendo privatizar a grilagem de terras na Amazônia, que, se passar, eles vão repassar para a iniciativa privada mais de 65 milhões de hectares. A gente não faz nem ideia, mas são vários países juntos em tamanho que serão repassados, que, evidentemente, vão ser destruídos, vão ser queimados. Quando a gente fala em cidades como Rio, São Paulo, e eu acho que são insustentáveis do ponto de vista social, econômico, ambiental, etc., mas é só recuperar uma das cidades que mais polui e mais causa efeito estufa, é a cidade de Altamira, no Pará, e várias regiões e várias cidades de lá, com as queimadas e assim por diante, né? Que causam efeito estufa. Né? Para quem trabalhou na agricultura e sabe que uma estufa é importante, e a nossa sobrevivência no planeta Terra depende do efeito estufa, evidentemente. Se não tivesse esse efeito estufa, nós não viveríamos, porque em outros planetas não tem isso. E a retenção do calor, a existência de água, permite a nossa sobrevivência. Entretanto, quanto mais gases se joga na atmosfera, seja ele CO2, seja o metano, seja o óxido nitroso, vou abrir um parênteses aqui, toda a adubação química usada na agricultura de forma intensiva é o NPK, normalmente conhecido aí, né? E o óxido nitroso liberado por isso é 300 vezes mais contaminador e de efeito estufa do que o CO2 dos carros, por exemplo. E quanto mais você cria um cobertor que impede a dissipação do calor, evidentemente o calor se condensa aqui e, com isso, é inexorável que nós vamos aquecer 1,5 graus. Isso não tem volta. O grande problema é não passar disso, né? Porque se passar disso, aí a coisa vai piorar. Então, eu não vou entrar nos relatos do IPCC, que andei acompanhando, porque o aquecimento, além de trazer uma série de problemas de degelo, etc., e com a existência e possibilidade de novas pandemias que nós vamos enfrentar, ele vai causar uma série de impactos, seja para a região amazônica, seja para aqui, seja para o mundo, e principalmente para os mais pobres do mundo. Né? O aumento do nível dos oceanos em 40 centímetros é o mínimo, é um cenário extremamente positivo se isso ocorrer. Mas a possibilidade dos oceanos subirem 70 centímetros ou mais, sem dúvida nenhuma, é uma possibilidade real, tá? Se nós continuarmos na toada que nós estamos. Nós, eu digo, é o sistema do capital, por isso que eu quero fazer um parênteses aqui, bem, o sistema do capital é insustentável, econômica, social, política e ambientalmente, e também é irreformável. Eu não acredito em reforma desse sistema, não, é preciso destruí-lo como condição para a existência da humanidade. Por exemplo, se os oceanos subirem 40 centímetros, a Baixada Santista vai enfrentar um problema gravíssimo. 40% da Baixada Santista vai ter problema. Né? Imagine se subir 70 centímetros. O que eu estou querendo, muito brevemente, nesse debate, retratar com vocês é o seguinte, que toda a lógica da produção do capital, como eu disse, é centrada na questão do lucro, e capital só é capital se acumular e se expandir. Senão, não é capital. Por isso que na esquerda e na direita se caracteriza uma crise. O que é uma crise do capital? É quando não cresce, porque a lógica do capital é crescer e se expandir permanentemente. Se nós estamos numa fase financeira da ordem do capital, que lá atrás foi o prelúdio da crise do Império Inglês. Tá? É só lembrar, e é um parênteses rápido, o que foi a Inglaterra para o mundo? A Revolução Industrial, a produção de mercadorias inundou o mundo com mercadorias, e depois veio a fase financeira do capitalismo inglês, e foi o prelúdio para a sua crise e decadência. E quem assumiu isso foi os Estados Unidos, inundou o mundo com modo americano, com mercadorias, etc. E nós estamos na fase financeira, portanto, também
prelúdio, talvez, de uma decadência e de quebra do Império Norte-Americano. E agora, quem assume esse papel hoje é a China. Bom, espero que não... Para a gente ter uma ideia, a metade dos rios chineses já desapareceram, né? Então, quando eles importam soja, etc., na verdade, nós não estamos vendendo o grãozinho, nós estamos vendendo também água para o mundo todo, quando a gente exporta soja, milho, carne e assim por diante. Então, e essa lógica do capital financiarizado é uma espécie de antecipação da mais-valia futura que sequer foi extraída da classe trabalhadora. Então, reservas petrolíferas que sequer foram perfuradas já são comercializadas por bilhões e bilhões de dólares nas bolsas de mercadoria e futuro. E eu vou pegar agora para a energia, que é muito interessante, que é a energia da agricultura, que também transformaram vários produtos agrícolas em commodities, igual o petróleo. Então, a soja é uma commodity igual ao petróleo, o milho, carne, etanol, açúcar e assim por diante, e vendida no mercado internacional. Para vocês terem uma ideia, eu vou pegar esses dados aqui, a projeção do agronegócio, dito agrotech, pop e tal, que eles divulgam por aí, para a gente ter uma ideia, da área de arroz, nós plantávamos em 2009 2.700.000 hectares de arroz em todo o nosso Brasil. Hoje nós estamos com 1.564.000 hectares e a previsão do agronegócio para 2030 é plantar arroz em apenas 641.000 hectares. Ou seja, uma diminuição da área de arroz no Brasil. Na área de feijão, nós plantávamos em 2009 3.600.000 hectares de feijão. Hoje são 2.700.000 e a previsão para 2030 é 1.800.000 hectares de feijão. Esse ano pode faltar feijão para nós aqui no Brasil. Eu não vou dar todos os dados, mas eu vou pegar a soja. Em 2009, eram 23 milhões de hectares plantados com soja, hoje são perto de 39 milhões de hectares plantados, e a previsão do agronegócio para 2030 é plantar em 48, 49 milhões de hectares. Vocês viram como é que estão os preços dos produtos agrícolas, inclusive do café, que é a segunda bebida mais bebida no Brasil, perde para a água. E grande parte do café é produzido por pequenos agricultores, pequenos, médios agricultores. Mas é a lógica internacional de comoditização, né, e financiarização, porque o café também é vendido na Bolsa de Mercadorias e Futuro e é centralizado em empresas mundo afora que sequer produzem 1 grão de café e já compraram todo o café do mundo e especulam com o preço do café nas bolsas de valores mundo afora. É isso. A soja, a mesma coisa, o milho, a mesma coisa, e isso exerce uma pressão brutal sobre o uso do solo brasileiro, nesses dados que eu coloquei aqui. Então, há uma diminuição da produção de arroz, feijão, mandioca, eu não peguei os outros dados da comida, em função de que esses produtos são os produtos de exportação. E por que acontece isso? E isso é muito importante, e eu posso pegar o exemplo do Pará, que é um estado que produz mineração de monte, tem muito minério de ferro. Minas Gerais também, né? Tem muita extração de minérios. A Lei Candir, de 96, isenta as exportações de taxação. Ou seja, o cara que exporta não precisa pagar imposto. O que eu quero chamar a atenção? Primeiro, é a sociedade brasileira que está subsidiando os grandes lucros do agronegócio. 2, eles têm grandes financiamentos. Então, a exploração dos minerais do Pará, e o Pará exporta 52% do que produz, não sobra nada lá para o município, imposto nenhum. Então, o que acontece? Não gera trabalho, não gera emprego, não gera desenvolvimento econômico, ao contrário. Para quem leu aquele livro Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, as veias abertas da América Latina continuam na extração de minerais e no processo de venda internacional, que está dando um monte de dinheiro. E isso exerce uma pressão brutal sobre a alimentação no Brasil. Então, tá bom que a guerra da Ucrânia impacta.
até pela condição de que nós importamos de lá fósforo, potássio, etc., para a conformação dos adubos e a questão do trigo, do girassol, etc. Mas a conformação dos preços da alimentação do povo brasileiro tem a ver com essa lógica de transformar todos os produtos agrícolas em commodities. Bom, isso impacta decisivamente sobre o uso do solo, do ponto de vista macro, mas impacta decisivamente na questão ambiental, porque essa lógica de produção intensiva levou, já que o Fausto se referiu ao Estado de São Paulo, rapidamente aqui uns dados. O Estado de São Paulo só tem 17% das florestas nativas em pé, na Serra da Mantiqueira e na Serra do Mar, porque são áreas muito íngremes que impediram o desmatamento. Mas, por exemplo, na região de Ribeirão Preto, só tem 10%, e na região de Barretos, só tem 5%. Eu acho que vocês viram aquelas tempestades de areia lá na região de Barretos, etc., formada. Essa é a lógica. É uma lógica de destruição do solo, de uso abusivo, intensivo, etc., sem matéria orgânica, com o fator climático se agravando, de falta de chuvas, etc., nós vamos ver muito frequentemente as tempestades de areia no estado de São Paulo e por todo o Brasil e em várias partes do mundo, e processos, inclusive, de desertificação. Sem dizer do impacto ambiental no Pantanal, por exemplo. Tanto a destruição do bioma do Pantanal quanto, em 30 anos, praticamente nós perdemos 40% da água do Pantanal, né? E esse processo é um processo que, se seguirmos nessa toada, será irreversível. Eu queria dizer para vocês o seguinte: os maiores impactados pelos efeitos ambientais ainda não nasceram. Ainda não nasceram, ainda vão nascer, mas os nossos filhos e netos vão ser muitíssimo impactados por essa lógica se nós não mudarmos urgente e decisivamente a forma de se produzir. E a forma, essa forma brutalizada de acumular. Para isso, eu queria... Se me dá um toque aí, porque é os 20 minutinhos, está no finalzinho. Então, eu queria dar 3, 4 ideias aqui, o que nós achamos. Primeiro, quero fazer uma afirmação categórica aqui. É possível alimentar toda a humanidade de forma agroecológica. É possível. Claro que nós não estamos falando de uma volta ao passado. Eu trabalhei atrás de junta de boi no Paraná. Não é disso que eu estou falando. É preciso ter tecnologia que diminua a penosidade do trabalho agrícola, porque o trabalho agrícola é penoso, sim, né? E que agrida o mínimo possível o meio ambiente, que garanta a produtividade, mas que garanta as condições de uma boa alimentação para o nosso povo. Para isso, evidentemente, que nós precisamos terra, água e todos os recursos naturais serem caracterizados como patrimônio da humanidade. Não deveriam ser mercadoria. A Terra é o nosso espaço terreno de existência, de vida, etc. Eu brinco com a nossa turma, Nelson e professora Patrícia, que, sabe, estamos aqui para uma corre, parece que não tem tempo para nada, né? Se a nossa decavó não tivesse existido, nós não estaríamos aqui. Ou seja, nós devemos a um monte de gente anterior a gente, a nossa existência, e se nós não preservarmos o que nós temos aqui, o que legaremos às futuras gerações? Legaremos destruição, é isso. Então, é possível produzir para toda a humanidade de forma agroecológica. Hoje, 4 produtos controlados por transnacionais formam parte de 60% da alimentação mundial. São eles: arroz, milho, soja e trigo. Na Idade Média, o povo se alimentava com 1000 tipos diferentes de produtos. Ou seja, para nós alimentar a humanidade, evidentemente que é preciso uma mudança cultural, na cultura alimentar. Né? Um debate outro dia com a Bela Gil, eu discutia com ela a ideia das PANCs, né? PANC é planta alimentícia não convencional. Né? Eu dizia para ela, as PANCs, ditas PANC, são muito mais convencionais do que os empacotadinhos dos supermercados dos últimos 50 anos. E veja o nosso problema, que ao mesmo tempo nós temos fome, miséria, uma desgraça, e ao mesmo tempo colesterol lá em cima, açúcar lá em cima, câncer e assim por diante. Essa é a lógica da comida capitalista que existe nos supermercados. Por isso é possível mudar.
Por isso é preciso rediscutir toda a questão da natureza, o domínio sobre a água. Sabe, se você, Quintino, montar uma indústria, você vai ter 13% de lucro. Agora, se você engarrafar a água, você vai ter 700% de lucro. E é isso que o capital está fazendo, com a água, com os minérios, com um monte de coisa. Aliás, eles estão procurando até na Lua, né? Não basta aqui. Descobriram que na Lua tem ouro, e é possível, porque faz todo sentido. Segundo a tese, a Lua é uma parte da Terra, então logo os minerais que tem aqui devem ter lá, né? Não bastasse a exploração dos minerais aqui, agora estão caçando de explorar também a Lua, meteoros e assim por diante, nessa lógica brutalizada do lucro, do lucro, do lucro e assim por diante. Segunda coisa, é preciso mudar todo o sistema de transportes do nosso país. Eu não vou ter tempo para desenvolver isso, mas esse sistema de transporte individual, etc., é preciso modificá-lo. Aliás, isso aumenta o preço dos produtos também, o transporte por caminhões, além de ter uma perca brutal desde a produção até chegar nas cidades. É preciso modificar a lógica das cidades. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro são insustentáveis. Vocês imaginem a quantidade de bilhões de toneladas anuais só de comida que é levada de todo o Brasil para esses centros, mas imaginem, então, de cimento, de minério de ferro e assim por diante. Em alguns lugares se produzem crateras, em outros lugares peso. Eu acho que vai dar a Terra vai ter problema, né? Vai ter um desequilíbrio aí na frente. Tira de um lugar e coloca no outro. Estou brincando aqui para dizer que é insustentável. É preciso pensar outro tipo, né, de organização das cidades, muito mais perto de quem produz e conhece quem produz. Ou seja, nós precisamos modificar, né, não só comportamentos individuais. Não use canudinho, está ótimo não usar canudinho, mas é preciso modificar essa lógica brutalizada de produção. A acidificação nos oceanos, por exemplo, a indústria plástica é uma indústria de 70 anos, 60, 70 anos, e o impacto do plástico na acidificação dos oceanos é algo brutal também. Porque a acidificação significa a morte das algas marinhas, que produzem muito oxigênio para a nossa existência, por exemplo. Tá? Então, é nessa toada, eu tive que aqui encurtar o máximo que eu pude aqui, quase dar um discurso, né? Eu não gosto de fazer dessa forma, queria fazer estilo debate, prosa, trocar ideias, responder questões, mas infelizmente não vai ser possível nesse momento. Eu só, do ponto de vista da indústria, que eu acho que é fundamental isso que foi dito pelo Fausto, é preciso construir indústrias a partir das necessidades reais humanas. A indústria de quinquilharia produzida no mundo, para que serve? Me digam, a não ser para extrair matéria-prima e contaminar o planeta. Que tipo de indústria a gente quer? O que a gente precisa para viver? Sabe? Realmente. Né? O que é felicidade, se quiser a gente começar a discutir? Tem um monte de coisa, um monte de aparelho, trocar de aparelho a cada ano, se mostrar, etc. Esse é um debate que nós temos que fazer. Então, é preciso repensar todo o processo industrial a partir realmente das necessidades humanas. E, evidentemente, nós não estamos falando em não industrialização, não. Por isso que eu falei antes, não é uma volta ao passado, é com tecnologia, sim. É preciso ter tecnologia, inclusive, para nós ter tempo livre para pensar outras coisas, para discutir outras coisas e assim por diante. Então, apesar de um quadro um tanto caótico, e eu sou pessimista com esse quadro, é um quadro que pode ser modificado. Agora, termino com isso. Por isso a importância, Nelson, de nós debater na classe trabalhadora. Não vai ser a burguesia que vai fazer isso. Ou a classe trabalhadora assume para si essa tarefa, ou não vai ter mudança. E eu acho que agora os cientistas vieram mais para o nosso lado. Porque também alguns cientistas ficaram na casinha de marfim deles por um bom tempo. Agora acendeu a luz amarela, piscando a vermelha sobre o clima, então há uma aproximação muito grande e é possível a gente, junto com debates que nós precisamos fazer com a classe trabalhadora, com ciência, com um monte de gente, criar as condições para efetivamente nós mudarmos essa situação. Eu quero terminar dizendo o seguinte, a agricultura nos ensina uma coisa bem simples. Se você quiser colher abacate, você deve plantar abacateiro. Ponto. É assim.
Adianta querer plantar um pé de limão e fazer uma transgenia para virar abacate depois, que só vai dar encrenca. Ora, se nós queremos uma sociedade diferente, nós precisamos plantar aqui agora sociedade diferente. Isso é em relação à juventude, que é um dos mais afetados, é em relação à questão das mulheres, é em relação à questão dos negros, é em relação à questão da classe trabalhadora, é preciso plantar aqui agora. Não vai acontecer um milagrezinho, amanhã, depois está todo mundo não machista, é aqui, é no nosso meio. Se nós quisermos uma sociedade diferente, é aqui, no nosso sindicato, na nossa casa, no nosso lugar, que nós precisamos plantar os valores e as ideias da sociedade que a gente quer. E plantar significa viver, né? Viver ela, porque é assim que funciona, né? O capa pode ser um bom discursador, e eu aqui dando um papel, falando de mudança, mas em casa, onde eu vivo, meu comportamento é completamente diferente. É aquela ideia, o capa é um tiro do discurso e um Pinochet em casa, né? Então, ou seja, isso é que vai nos ajudar a criar as condições para mudar a nossa realidade concreta aqui e agora e preparar as condições para acolher o futuro. Eu vou terminar mesmo dizendo o seguinte: as árvores do céu. Você sabe que alguns sabem aqui, o cerrado pega fogo de vez em quando, naturalmente. E uma das funções do fogo no cerrado é não o fogo criminoso, viu? O fogo criminoso é um outro capítulo que é de derrubada mesmo. Mas uma das funções do fogo no cerrado é quebrar a dormência das sementes. É por isso que as árvores do cerrado têm aquela casca grossa, né? Elas aguentam o fogo. Tá? Eu diria que é um tempo nosso de sermos árvores do cerrado. Tem que ter casca grossa para enfrentar o fogo histórico, o fogo desse tempo histórico que nós estamos enfrentando, mas passado o fogo, a primeira chuva, voltar a produzir novas folhas, novas flores e novos frutos, e que as sementes sejam quebradas, né? A dormência das consciências para que a gente possa mudar esse país. Eu acho que a gente, a partir de outubro, já vai dar um passo muito importante para mudar o nosso país. Bom seminário, abraço.